Seguimos repercutindo sobre a proposta que está na Câmara, então, para o fim da escala 6x1. O setor produtivo, como vimos aí, tem dito que é uma proposta eleitoreira e que deveria ter tempo, então, para ser discutida, não é, a proposta, e não por força de lei. Sobre o assunto, eu converso agora com Benedito Rosa, ex-secretário de Política Agrícola. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o programa Agro Mais da TV Bandeirantes. Vamos lá, Benedito. Especialistas, como a gente viu aí na reportagem, estão defendendo, então, que a discussão no Congresso leve em conta as diferenças, não é, de cada atividade. Para o agronegócio, para o agro, como é que poderia ficar essa proposta? Traria impacto? Sim, também. Os depoimentos que o programa acaba de mostrar foram muito bons, consistentes, e algumas dessas considerações se aplicam integralmente ao setor do agronegócio e à da agricultura. Como se sabe, a agricultura brasileira ela é bem segmentizada. Então, há segmentos que vão absorver, que poderão absorver, com um impacto menor, uma decisão dessa natureza. Os segmentos mais modernos, com ganhos de produtividade que estão ocorrendo ao longo dos últimos anos, reagem de uma forma. Já os pequenos e médios produtores, especialmente os pequenos, que têm que contratar mão de obra e com um nível de equipamentos ou de produtividade que não é o desejável. Esses setores terão mais dificuldades. Os setores que têm um uso intenso de mão de obra, né? Avicultura, esses segmentos sentirão o peso de uma decisão como essa em termos de custo de produção. E os setores de informais, esses têm a impressão que pior não fica. Agora, eu penso que o presidente da CNA, João Martins, está divulgando um posicionamento muito adequado para as circunstâncias. Ou seja, as lideranças do agro não são contra melhorar as condições de vida dos trabalhadores de todos os setores, não são contra diminuir a carga de trabalho, mas é preciso que isso seja feito, como o ex-ministro Márcio da Nóbrega acaba de comentar, é preciso que seja feita de forma ordenada, programada, com o estudo de medidas complementares para absorver a repercussão de uma decisão de impacto como essa. Modificar a CLT não é coisa simples. Uma outra observação que eu já ouvi outros analistas, e a minha também, é que a produtividade do trabalho no Brasil, ela é menor do que a dos nossos concorrentes da Europa, dos Estados Unidos, etc. E o custo trabalhista no Brasil está em torno o custo que se acrescenta ao salário do trabalhador. Ou seja, todas essas medidas de concessões, muitas delas demagogas, sobre os recolhimentos que o setor privado é obrigado a fazer em cima da folha de pagamento dos salários. No Brasil está em torno de 70% a 102%. Na Europa, 38%. Então, nós estamos já com uma carga de impostos em cima dos custos trabalhistas que está destoando do mundo, que precisa ser revisto. E uma decisão como essa piora mais ainda. Logo, a impressão que dá é de que uma decisão apressada como essa implicará para um segmento da economia brasileira e do agronegócio um pedido de ajuda, de socorro, recorrer aos cofres públicos, que já estão muito comprometidos com a crise fiscal. Então, eu concordo com vários dirigentes, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a Fiesp, que vai se manifestar na semana que vem, estão chamando a atenção para o fato de que uma medida de modificação estrutural importante como essa não pode ser tomada
de afogadilho às vésperas de eleição para ajudar a ganhar a eleição e trazer consequências que precisam ser previstas, administradas, e não assim subitamente. Não é, Benedito? O setor produtivo, ele tem falado que essa mudança não deveria vir agora, por força de lei, e sim, né, nesse momento, deveria ocorrer como já acontece no país, né? O sindicato e os patrões fazendo os seus acordos coletivos. Nesse período agora, que né, mais à frente a gente vai entrar nas eleições, também eles estão dizendo que é uma medida eleitoreira, né? O setor fala isso, já falou aqui em entrevistas que eu fiz. Você acredita que, nesse caso, não tem como o Congresso deixar passar, né? Porque a gente está falando aí de milhares de trabalhadores que esperam ter essa redução. A gente vê até pesquisas apontando aí em relação a favoritismo, né? A pesquisa Nexus fala que cerca de 84% dos brasileiros são favoráveis, né, aos trabalhadores terem, então, no mínimo, esses 2 dias de descanso. Nesse contexto, né, vai ser difícil o Congresso não aprovar? É um contexto que politicamente vai induzir deputados e senadores a votarem favoravelmente, tendo um olho voltado para a sua própria eleição, para não perder votos. O que é lamentável, porque questões importantes para o país não podem ser decididas dessa maneira. No caso da agricultura, nós estamos assistindo atualmente uma carência de mão de obra no campo. Uma medida como essa aumenta os custos de contratação, podem complicar mais ainda a vida dos agricultores e, portanto, uma decisão como essa que você está dizendo, a PEC já vai tramitar na Câmara, depois Senado, tem sim chance de ser aprovadas, infelizmente, por conta desse clima de demagogia, esse clima de captar votos dos eleitores de qualquer forma. Evidentemente, as pessoas, os trabalhadores, querem reduzir o número de trabalho, o número de dias de trabalho, e reduzir o número de horas, mas isso não pode ser feito assim de uma hora para outra. Nós temos custo de produção alto no Brasil, temos concorrência internacional, temos possibilidade de transmissão desses custos adicionais para os consumidores, principalmente os mais pobres, enfim, muitas implicações para um tema dessa relevância e, para não dizer que se trata de uma mudança na CLT. Certo, meu querido. Né? A gente está com essa matéria aí ao longo, né, das semanas. A gente vai ouvir muitos outros especialistas para ter o posicionamento deles também, viu, Benedito? Muito obrigada pela tua análise aqui hoje com a gente nesta sexta-feira. Uma boa noite. Já te dedico um feliz carnaval ou descanso aí para você e até semana que vem, viu, Benedito? Até a semana que vem e certamente, Simone, na próxima semana haverá muitas discussões sobre essa matéria polêmica. Isso, após o carnaval, né? Vai ter esse recesso, não é, Benedito? Mas com certeza após o carnaval a gente vai voltar a falar desse tema, viu, Benedito? Rosa, ex-secretário de Política Agrícola. Obrigada, boa noite e até semana que vem. Boa noite. Tchau, Benedito.